Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora, às 7h mais 3 minutos, muito bom dia, que está entrando no ar o Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os principais assuntos desse início de semana: aumentam os números de casos confirmados em Porto União e também União da Vitória. O prefeito Eliseu fala da preocupação desse aumento dos números e pede mais conscientização por parte da população. Temos também a lamentável informação que General Carneiro confirmou seu segundo óbito devido ao Covid-19 ao longo desse final de semana. Enquanto isso, teve fiscalização em União da Vitória e teve gente que até não gostou de ser fiscalizado e levar multa. Mas também, quem mandou não usar máscaras e não respeitar o decreto municipal. Temos também ainda informações aqui para o município de União da Vitória, que através de um projeto de lei, o deputado Lucien Bacri confere a União da Vitória e outros municípios como a cidade amiga da bicicleta. Isso é uma ótima notícia para o ciclismo, para o esporte e para a saúde. Esses são apenas alguns dos assuntos do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Claro que o nosso primeiro assunto é a previsão do tempo. Afinal, o que esperar para esta semana, segundo as informações do CIMEPAR? Quanto às temperaturas, elas iniciam a semana mais elevadas, mínima de 13, máxima de 24 graus nesta segunda-feira. Porém, o dia será muito instável, muitas nuvens e até possibilidade de chuva fraca. Se chover, são esperados no máximo 3 milímetros de chuva no dia de hoje. Vamos ter um dia com bastante umidade nesta segunda-feira. Amanhã, terça, segundo as informações do CIMEPAR, o sol já aparece entre algumas nuvens. Aí na quarta e na quinta-feira, de novo, o tempo fecha, nublado, cinzento, os dias com pancadas rápidas de chuva. Aí lá na sexta-feira, previsão de tempo nublado e o sol volta a aparecer mesmo só no final de semana. Mas as temperaturas, elas vão sofrer bastante variações. Hoje, por exemplo, já falei, a máxima poderá chegar a 24 graus. Amanhã e na quarta, os dias vão começar bem mais gelados. Amanhã com mínima de 7 prevista, na quarta apenas 5. E aí, então, a partir da quinta-feira, as máximas voltam a subir, fechando a semana lá com 25 graus de máxima. Vamos ter uma semana aí bastante maluca, digamos assim, na questão climática, tanto em temperaturas quanto, é claro, neste faz sol ou não chove. Nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 2,09 metros. Vamos de informações, deixa eu atualizar já para você aqui alguns números pela nossa região quanto ao coronavírus. União da Vitória, por exemplo, aumentando o número de casos positivos. Temos então os dados disponíveis pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram que no momento já são 43 casos positivos, né, de Covid-19. Sem falar em outros 68 pacientes que tiveram Covid e já estão curados. Com isso, contando com o número do óbito, chega-se a 112 casos já confirmados em União da Vitória. O número dos suspeitos também disparou. Nesse momento, são 132 casos suspeitos. Claro, boa parte se deve àquilo que a gente vem falando já há várias semanas. Inverno, muitas pessoas gripadas, dor de garganta, as doenças respiratórias comuns no inverno, que agora passam a ser suspeitas. Com isso, era meio óbvio que o número de suspeitos aumentaria, mas o caso de confirmados realmente já está preocupando as autoridades sanitárias. Temos já no total em União da Vitória os chamados testes de RT-PCR, né? São 749 testes que já foram feitos. Esse é aquele mais preciso, portanto, para diagnóstico do Covid-19. Aqui temos dados também para General Carneiro. A Prefeitura divulgou o seguinte boletim na noite de ontem. Já são confirmados no município 20 casos de Covid-19. Desses 20, 18 pacientes estão curados e 2 ativos. Lamentavelmente, no final de semana foi confirmado mais um óbito. Agora, General Carneiro conta com 2 óbitos por Covid-19. E ao lado do município de São Mateus do Sul, são os 2 municípios dessa região Supar que mais registram óbitos por Covid-19. Lá ainda tem 7 casos suspeitos que aguardam o resultado do exame e outros 74 casos que já foram
descartados então para a doença. O município de Cruz Machado, a última atualização, mostram que são 14 casos confirmados, destes 11 já recuperados e ainda 2 em isolamento domiciliar e um caso que reside fora do município. Com isso, dentro do perímetro de Cruz Machado, são 2 casos ainda ativos. Para Porto União, quem vai nos atualizar os dados é o prefeito Eliseu Mibach, que fala quanto ao número de casos no município, a preocupação também que já vem aumentando o número de casos de Covid, também de suspeitos, e ainda o prefeito fala de um outro assunto, do trabalho que foi realizado na última semana para a pavimentação de vias. Muitas pessoas aí estão preocupadas também a saber se aquela rua que começou a ser feito o trabalho, se elas serão concluídas, e o prefeito responde. Meus cumprimentos, amigos munícipes de Porto União, caros ouvintes, é com muita satisfação que tenho a honra de falar a todos sobre os trabalhos da semana, sobre o que está acontecendo, o que vamos fazer, enfim, falar um pouquinho também sobre a pandemia. Talvez este seria o primeiro assunto, porque está nos preocupando muito da forma que a situação está evoluindo. Por isso, nós não cansamos de chamar a atenção de toda a população e pedir todos os cuidados necessários para que evitemos o pior. E passando um breve relato de como está a situação da pandemia aqui em Porto União, eu quero dizer a vocês que o número é assustador. Esse é um número expressivo, é alto demais. Nós precisamos ter todos os cuidados porque é muita gente sendo monitorado. 107 pessoas distribuídos entre o centro e todos os bairros da cidade, com uma incidência maior no bairro São Pedro. Por isso, é preciso redobrar os cuidados. Então, aquilo que a gente está falando não é brincadeira, é as recomendações dos infectologistas, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que é comandada pelo Dr. Marivaldo, e nós temos que orientar a população e pedir a compreensão, porque talvez agora que nós estamos chegando perto do pico da doença. Por isso que é preciso redobrar os cuidados, até porque eu tenho um problema muito sério em anunciar agora e dizer a todos que nós estamos com 25 casos em Porto União. Isso é triste para nós. Nós não queremos isso. Por isso, vamos nos cuidar, porque a partir de hoje nós temos 9 casos confirmados, 9 pessoas que estão em tratamento e desses 25, 16 estão curados. Mas temos ainda 14 suspeitos, então vejam que tem uma possibilidade grande de aumentar o número de pacientes confirmados. Por isso, eu não canso de pedir os cuidados, não canso de pedir que todos que puderem ficar em casa, fiquem em casa, evite aglomeração, vamos cuidar da lavagem das mãos, do passar o álcool em gel, usar a máscara principalmente, e vamos cuidar para que não se aproxime uma pessoa do outro, é isso que nós precisamos. Nós temos aí, dessas 107, muitos ainda podem estar sujeitos a contrair a doença e aumentar muito esse número. Por isso, eu quero mais uma vez reforçar a todos. Gente, todo cuidado é pouco. Nós estamos trabalhando, nós estamos nos dedicando ao máximo para que possamos melhorar essa situação, aliviar a tensão, mas cada um tem que fazer a sua parte. A Secretaria Municipal de Saúde está por todos os cantos fazendo testes rápidos, já fizemos mais de 500 testes rápidos, então todas aquelas pessoas que estão atendendo você, munícipe, no dia a dia, elas estão controladas. Nós estamos fazendo os testes rápidos para ver se essas pessoas também não estão transmitindo a doença. E é isso que nós temos cuidado. Portanto, nós temos, até o dia de hoje, 414 pessoas que já estão de alta do monitoramento. Mas o que nos assusta mesmo, volto a repetir, 107 monitorados e 25 casos, dos quais 16 curados, 9 confirmados e ainda mais 14 aguardando exames. É um número alto para Porto União,
Nós não queríamos, em hipótese nenhuma, chegar nem perto desses números. Por isso, eu peço a compreensão de todos. Quero também falar das obras, dos trabalhos. Estamos concluindo a base asfáltica da Rua da Alegria, parte da Rua Landel de Moura, lá no bairro Visquingue. No bairro São Pedro, já estamos prontos para asfaltar a Travessas Alfa e Arede, e já vai iniciar outras ruas também. Ali no São Francisco, daqui uns dias, estaremos pavimentando a Rua Pedro Reisdorfer, já deve começar a outra rua que estava programada para fazer lá, daquelas ruas que foram discutidas no PPA. Também vindo mais para os outros bairros, todos contemplados, aqui no centro, Avenida General Bormann, dando um trabalhão muito grande, mas vai ficar muito bonito. Eu até quero agradecer de coração a todas aquelas pessoas, moradores da Avenida General Bormann, que, ao invés de criticar, só nos elogiam, dizendo que a rua está ficando bonita, que está ficando bom, mas quero me desculpar pelos transtornos que nós estamos causando, porque não se faz uma obra sem transtorno. Então, primeiro é aquela sujeira louca, é o barro por causa da tubulação, da base, máquinas para cima e para baixo, mas depois vai ficar muito bonito e no que tiver asfaltado, em poucos dias, todo mundo esquece esse transtorno. Mas lá na General Bormann todos estão de parabéns, porque até o presente momento ninguém reclamou de nada. E eu quero agradecer a todos pela compreensão e dizer que até 5 de setembro nós queremos entregar a obra da General Bormann prontinha para toda a população. Por quê? Porque 5 de setembro é o dia do município de Portunhol. Como aquela avenida foi uma das primeiras avenidas a serem calçadas aqui no nosso município, então nós queremos entregar de aniversário este cartão postal que vai ser a Avenida General Bormann. Depois estamos indo para os demais bairros. Lá no Santa Rosa, daqui uns dias vamos asfaltar também a Rua da Igreja e também as outras ruas que estão prontas para receber o pavimento. E aquelas ruas na parte de baixo ali, e já deveremos iniciar daqui a alguns dias as ruas na parte de cima, que fica ao entorno do supermercado Queluz, que vai abrir ainda este ano lá no bairro Santa Rosa. Temos várias informações também com relação aos outros bairros. Todos irão receber pavimentação, indo lá por Jardim Brasília, que já estamos fazendo mais 2 ruas. O Bela Vista já deve iniciar algumas ruas também. Lá no Conjunto Portunhão, vamos fazer. No São Bernardo do Campo, ainda estamos trabalhando com a Caixa Econômica, não está liberados os recursos ainda, mas estamos trabalhando sempre para viabilizar o convênio novamente. O convênio venceu e quando se trata de papelada é um pouco mais difícil. Mas o nosso departamento de engenharia está dia a dia em contato com a Caixa Econômica e é a regional de Chapecó que atende essa questão aqui no município de Portunhol. Mas nós estamos vendo essa questão e eu espero que mais alguns dias retome as obras lá no São Bernardo do Campo e nós vamos fazer todas as ruas do São Bernardo. Se alguma não estiver contemplada nesse projeto, aí a prefeitura estará fazendo asfalto, mas queremos deixar o São Bernardo inteiro pavimentado, o Conjunto Portunhão também todo pavimentado, para depois seguir para o Vila Verde. Então, todos os bairros, aqui o Cidade Nova vai receber pavimento também. A área industrial, já começamos uma rua lá que é para atender algumas empresas, mas vamos fazer lá na área industrial também a rua Dirceu Berton, que está na nossa programação, mas é preciso ter um pouquinho de compreensão, porque o tempo não está nos ajudando. A pandemia atrasou um pouquinho, no início, todos lembram, nós tivemos que ficar parados. A arrecadação do município caiu muito, portanto, nós tivemos que fazer uma reprogramação dos recursos, mas tudo vai acontecer ao seu tempo. É preciso ter um pouquinho de compreensão, um pouquinho de entendimento e tudo vai acontecer.
Vamos para um breve intervalo, já temos mais informações aqui para nossa região, atualizando também os dados quanto ao Covid-19 e, claro, muitas outras informações do Jornal da Manhã. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o Jornal da Manhã, 7h mais 20. Olha só que boa notícia para o município de União da Vitória. O município recebeu 100 cobertores da LBV, que é a Legião da Boa Vontade, que é uma instituição privada, filantrópica, que atende o Brasil inteiro. Como que funciona? Então, a Legião da Boa Vontade, as pessoas fazem doações em dinheiro para essa organização e a organização, ela então distribui cobertores, nesse caso agora do inverno, mas faz muitas outras diversas ações que há muitas décadas vem fazendo um ótimo trabalho. Desta vez o município de União da Vitória foi atendido e esses cobertores serão repassados para as famílias de mais baixa renda, segundo a primeira-dama do município e secretária então de Assistência Social, Ana Cláudia Portes Roveda. A Secretaria de Assistência Social de União da Vitória recebeu uma doação de 100 cobertores da LBV. Fico muito agradecida por essa doação. A nossa equipe técnica aqui da Assistência Social, que é uma equipe muito competente, irá fazer essa distribuição para as famílias que mais precisam. Também estamos comprando mais cobertores para distribuição, porque sempre estamos pensando nas pessoas da nossa cidade. Queremos cuidar das pessoas com muita qualidade. Estamos distribuindo máscaras nas cestas básicas, fazendo entrega de sopas, sempre nos reunindo, pensando como podemos inovar e cuidar
e cuidar bem e cuidar com qualidade das famílias, das pessoas aqui de União da Vitória. 7h22. Bom, certamente você andando por aí já cruzou aí por um grupo, pelo menos por um ciclista. Pois é, nota-se que esta prática ela vem aqui aumentando no município de União da Vitória. Cada vez mais pessoas aderindo a essa paixão pelo esporte, pela atividade física. Tanto é que um projeto de lei de autoria, então, dos deputados aqui o Goura do PDT, o Sembach do PSD e o ex-deputado Hélio Rush, eles então instituíram o título de Cidade Amiga da Bicicleta. Várias cidades a nível de estado, entre elas está a União da Vitória, buscando justamente a dar esse incentivo ao esporte que faz bem, é claro, à saúde. Um dos ciclistas apaixonados aqui no município de União da Vitória é o Clodoaldo Guts, que fez um rápido vídeo para falar então sobre a importância de União da Vitória receber esse título. Essa semana nós recebemos uma notícia muito importante, foi a aprovação de uma lei estadual, onde dá o título a 3 cidades como cidades amigas da bicicleta. Entre essas cidades está a União da Vitória. Nós ficamos felizes, foi uma iniciativa do deputado estadual Goura. Inicialmente, esse título seria reconhecido apenas na cidade de Paranaguá. Nós tivemos uma conversa com o deputado e falamos da importância da bicicleta como meio de transporte aqui para a União da Vitória. E aí então houve essa mudança no projeto de lei, tornando então aí 3 cidades no Paraná, cidades amigas da bicicleta, que é Paranaguá, Marechal Cândido Rondon e União da Vitória. Então esse projeto, essa lei, ela tem como objetivo dar o título aí à cidade amiga da bicicleta, reconhecendo aí, né, as cidades que têm grande quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, já que é um meio de transporte sustentável. E também a lei institui que tanto o Estado do Paraná quanto o município deverão incentivar aí ao uso da bicicleta como meio de transporte e também incentivar o planejamento urbano, o planejamento de mobilidade utilizando esse meio de transporte, que é a bicicleta. Então a gente fica muito feliz, damos aí os parabéns ao deputado Goura e ao deputado Ussin, que também teve participação nesse importante projeto de lei. Voltando a falar agora do assunto coronavírus. Em União da Vitória, a fiscalização, ela, é claro, apertou os cintos. Por quê? Até o presente momento, desde a pandemia, muito vinha trazendo-se apenas a orientação. A fiscalização ia até os locais, orientava, mas, notadamente, essas orientações parecem que entravam por um ouvido e saíam por outro. Vou citar um exemplo. Em determinado local, a fiscalização ia lá, no final de semana, encontrava aglomeração, mandava todo mundo para casa, orientava o proprietário, e ali então ficava, no primeiro momento, apenas a questão orientativa. Mas as pessoas voltavam a se acumular no mesmo local. E aí, é claro, a prefeitura começou a notificar, a multar. Sábado tivemos então uma fiscalização e a Ângela Urbachuk, que é a chefe de fiscalização da Prefeitura de União da Vitória, traz os resultados de como foi essa operação de fiscalização na noite de sábado. Realizamos uma fiscalização em conjunto com a Polícia Militar, Conselho Tutelar e a Haddad, e a fiscalização da Prefeitura e Defesa Civil. O intuito dessa fiscalização hoje foi verificar bares, lanchonetes, onde havia aglomeração e denúncias dessas aglomerações, o pessoal sem utilização de máscara e inclusive fora do horário do toque de recolher. Foram feitas 8 notificações, 2 multas e uma interdição, porque nessa interdição ocorreu que dentro de uma lanchonete havia menores, então nós tivemos que interditar esse estabelecimento. Também houve uma orientação em uma igreja e as outras questões de bares e lanchonetes. A participação do Conselho Tutelar, da PM e da Haddad é muito importante conosco, pela situação que nós estamos vivendo hoje, e eu considero que a operação de hoje, a fiscalização, foi um sucesso, porque as pessoas estão começando a entender a situação grave que nós estamos vivendo, né? Apesar de termos passado aí alguns apuros, pelas pessoas não estarem totalmente conscientes em alguns locais. Então, por isso a PM é muito importante estar conosco nesse momento. E essa fiscalização ela continuou no dia de ontem. Por exemplo, na região da colônia Rio Vermelho, após denúncias recebidas em um Pesque Pague, lá
a polícia, juntamente com a fiscalização, encontrou um verdadeiro bailão clandestino. Várias pessoas dançando, sem máscara, crianças participando, inclusive, aí ao som de música ao vivo. É lamentável. Esse momento de pandemia que temos decretos, leis que então estabelecem a questão de organização para que não venhamos a ter a proliferação do vírus, as pessoas simplesmente ignoram. E depois vão querer dançar, só que lá nos leitos do hospital, literalmente. Bom, e quem sai de casa mais para trabalhar é ele, o Sérgio, que nesse momento nos traz informações ao vivo da capital Curitiba. Sérgio, muito bom dia. Quais são os principais assuntos a nível de Paraná? Tiago, bom dia a você, aos ouvintes do Jovem Pan, ótima segunda-feira, excelente semana. Vamos começar pelo tempo na capital, que neste momento está em 16 graus, uma manhã de céu parcialmente nublado, com previsão de mínima 14 e máxima de 23, conforme aí o CIMEPAR. O primeiro destaque traga sobre a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, que vem reforçando desde o início da pandemia as ações de prevenção à violência contra mulheres, crianças, adolescentes, deficientes e idosos no Paraná. A Lei Federal número 14.022, sancionada nesta semana, torna o atendimento a esses casos ainda mais essencial durante o período de isolamento social. Conforme explicou o secretário estadual Mauro Rockenbach, segundo ele, isso reforça a já ampla e constante atuação da secretaria. E a determinação do governador Ratinho Júnior é avançar cada vez mais a rede de proteção. O nosso segundo destaque é sobre o Paraná, que continua em estado de atenção para conter a pandemia do novo coronavírus, com medidas mais restritivas, que agora atingem 141 municípios em 8 regionais de saúde. Nesta semana, o aumento no número de casos no litoral foi essencial para incluir também os 7 municípios da região no decreto que traz normas mais rígidas para a circulação de pessoas e funcionamento de atividades. E também até essa sexta-feira, o estado somou mais de 39 mil casos e 961 mortos pela Covid-19. Assim como outras unidades do estado, o Hospital Regional do Litoral ganhou novos leitos de UTI para atender exclusivamente pacientes com coronavírus. E aí, Tiago, esses foram os destaques do dia que eu trago para você e os ouvintes Jovem Pan. Voltamos amanhã com novas informações. Um abraço a todos. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
Notícias em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora 7h32, de volta com o Jornal da Manhã. De imediato vamos com informações para Bituruna. Afinal, todos os fins de semana, nas noites de domingo, o prefeito, sempre com uma equipe lá em Bituruna, traz informações atualizadas quanto ao monitoramento ao Covid-19 e as principais ações que estão sendo desenvolvidas para evitar a proliferação. Interessante nessa matéria que você vai assistir e ouvir agora é que o município de Bituruna está trazendo gráficos mostrando a evolução então da doença, os bairros com maior número então de pessoas infectadas. Isso é claro, é através de um serviço de inteligência sendo feito junto à Fundação Municipal de Saúde. No vídeo presente, o prefeito Claudinei de Paulo Castilho e o secretário da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, o Josmar. Na nossa região, falar em nível de região, 266 casos e com 6 óbitos. Exato. Isso é na forma como é tratado junto aos municípios, a Secretaria Estadual de Saúde, a 6ª Regional de Saúde, levam muito em consideração a taxa de internamento e também os óbitos, né? E ontem tivemos a confirmação de mais um óbito no município vizinho de General Carneiro. Vamos para Bituruna, né? O que nos interessa aqui. Graças a Deus, essa semana, a nossa previsão era na semana passada nós chegarmos a 40 casos, né? Na nossa linha, tendo em vista o crescente de casos que nós tivemos aí, mas graças a Deus, né, nós tivemos aí muitos casos que veio negativo, né? Mas o trabalho que foi feito, Josmar, nós estamos fazendo um trabalho investigativo, eu digo muito sério, porque as pessoas que estão no grupo familiar são feitos testes, estão em isolamento, as pessoas com sintomas, é coletado o teste, é feito os testes. Então, isso deixa também uma certa tranquilidade na hora do resultado, né? Então, o resultado vindo negativo, para nós, é motivo de alegria. Mas vamos lá, vamos passar aqui os nossos gráficos, para que a gente possa ir conversando um pouquinho aqui, Josmar. Fique à vontade para qualquer interferência que você queira fazer aqui, para a gente levar aqui o conhecimento da nossa população, a quantidade de casos que nós temos. Então, vamos começar lá com o nosso boletim. Temos 35 casos confirmados. Hoje não tem nenhum, graças a Deus, nenhum internamento hospitalar. E 24 casos recuperados. Que bom, Josmar, né? 24 casos aí já recuperados aqui da nossa cidade. Temos 8 em investigação e 34 em monitoramento. Então, esse é os dados oficiais de hoje, Josmar. Aqui, prefeito, dá para a gente mostrar bem para a nossa população a importância que tem da questão da transparência nossa, prefeito. O senhor mencionou, então, são 35 casos, e o porquê do asterisco lá embaixo mostra o porquê, né? Tem uma nota no rodapé, dentre esses 35 exames, então, positivos, 29 é pelo laboratório central e 6 exames são de testes rápidos, 4 em laboratório particular e 2 pela Secretaria de Saúde, certo, prefeito? Então, agora com esses números aqui, nós vamos poder pedir a compreensão da população ainda mais durante esta semana, tendo em vista que o número de investigação, graças a Deus, caiu, né, prefeito? Diminuiu perante a semana passada, devido a esse trabalho forte que a gente fez, e a gente precisa manter esse cuidado durante essa semana. Exatamente. E a nossa nota técnica aqui é bom a gente distinguir os 35 casos, né, 15 masculinos, e 20 femininos, e aí a faixa etária, também é importante a gente falar aqui da faixa etária, né, de 13, às vezes a pessoa fala 13 a 19 anos, são jovens aí, 5 casos nessa faixa etária, de 20 a 29 anos, 4, de 30 a 39, aqui é a maior faixa etária, né, 12 pessoas, talvez são aquelas pessoas que estão economicamente ativas, né, que estão no dia a dia, 40 a 49, de 50 a 59 mais 5, e aqui é uma faixa aqui, Josmar, 60 a 69 já começa as áreas de risco, né? 3, e maior que 70 anos, tivemos 1 essa semana em uma confirmação. Então, aí é uma questão que a gente precisa detalhar, e principalmente os cuidados aí vão nessa faixa acima dos 60 anos, que nós tivemos já 4 casos aqui no município de Bituruna. Isso é uma faixa que realmente a gente já está comentando desde o início, né, prefeito, que
o máximo que puder evitar de transitar pelas ruas, vir somente se necessário. Se tiver alguém da sua casa, poder realizar as compras para o seu avô, para o seu pai, para quem realmente é do grupo de risco. Exatamente. E aí temos o gráfico da evolução dos casos, né? Se nós formos pegar aí só no mês de julho, nós pegar lá do dia 22 de junho, para a gente ver, nós tínhamos 5 casos que já estavam todos recuperados, né? Exato. E saltamos aí para 35 hoje, então nós estamos falando aí a menos de 20 dias exatos. Então nós no dia 26 de junho nós passamos para 12, depois dobramos no dia 30 de junho para 24, 31, e agora esses últimos dias dá para dizer assim que graças a Deus ela acabou retornando a uma certa normalidade, né? De 31 passando para 35, agora no mês de julho. Então hoje esses 35, mas pode ver que a nossa curva ela ainda é ascendente, né? Ela está crescendo, né? Na verdade, até podemos conversar bem com a nossa população, né, prefeito, agora mostrando também que o senhor vai mostrar por bairro, na verdade, como a gente acabou de mencionar que todos os municípios ao redor estão crescendo os números. Então, se o nosso município conseguiu controlar durante esta semana que passou e desta semana que entra, o cuidado redobrado para que realmente não vão para as cidades vizinhas, seja fazer compra, seja passear, porque, na verdade, como eles estão num ciclo que eles estão elevando números, o vírus está circulando a todo momento, então, para que não aconteça de trazer novamente para o nosso município, né, prefeito? Então, aqui é um quantitativo de casos confirmados por bairro. Eu achei muito interessante, Osmar. Inclusive, isso daqui foi matéria de os outros municípios também poderem fazer algo nesse sentido, né? Então, nós fizemos isso aqui como uma forma de demonstrar. Então, eu, essa semana, recebi algumas mensagens de amigos, por exemplo, do bairro São Francisco, bastante assustado pela quantidade de casos lá no bairro São Francisco. O bairro São Francisco é talvez um dos menores bairros daqui do nosso município, porém, aí com o maior número de casos. Vamos começar lá pelo bairro Vila Mariana, né, dos 8 casos, 6, graças a Deus, já recuperados, e 2 ainda a cumprir a sua quarentena. O bairro São Vicente, 3, os 3 já recuperados. O bairro São Francisco, 17, mas em Quepés, 17, temos 4 ainda que está aí sendo acompanhado. E o bairro Nossa Senhora Aparecida, 6 casos, e aqui talvez uma preocupação maior no bairro Nossa Senhora Aparecida, 6 casos, apenas um ainda recuperado. Então aí é uma questão que a gente pode já tá passando com os bairros, mas aqui até parabéns aí à nossa equipe de tecnologia aí que tem feito esses gráficos demonstrativos, que é uma forma também da gente estar passando para a nossa população, irmão. Então tá aí um panorama pela nossa região quanto aos dados do coronavírus. A nossa atualização, principalmente União da Vitória e Porto União, você pode conferir diariamente, também através do Facebook Jovem Pan União da Vitória. E amanhã, é claro, a partir das 7 horas, voltamos com mais uma edição do Jornal da Manhã, atualizando as últimas informações por todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. A você uma excelente semana. Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento... Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.